Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Olhando aqui um poeta português que eu conheci recentemente e que tem alguma coisa de fantástico, o Manuel Alegre. Manuel Alegre ainda está vivo. Nascido em 1936, ele começa a escrever poesia razoavelmente tarde, a partir dos 30 anos, com 29, 30, e vai seguindo uma carreira que fica um pouco à parte das grandes novidades vanguardistas que os anos 60, 70 tiveram. Ele se mantém bastante próximo das tradições, das raízes tradicionais, das raízes clássicas de certa literatura portuguesa. E o livro que, na verdade, me chamou a atenção e que me fez procurar o Manuel Alegre, que é o Atlântico, claro, tem como algum tipo de eco a ideia do próprio Camões, da literatura de caráter marítimo, que vinha também no Fernando Pessoa, mas claro, no Camões acima de tudo. Com essas coisas no horizonte, a gente vai olhar para a poesia. Olha pra 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 poesia. Atlântico. Esse livro me chamou a atenção. E entrando diretamente no conjunto dos poemas que vão se desdobrando e tentando montar uma frágil estrutura, a gente tem vários sonetos que se repetem, porque justamente todos eles têm o mesmo nome, soneto do português errante. Mudam, claro, alguns elementos em todos esses sonetos, mas a ideia do português errante, num livro que se chama Atlântico, dessa nação que atravessou o oceano, que é beirada pelo oceano, que é banhada pelo oceano, obviamente isso tem um monte de ecos importantes também. Vamos olhar para esse poema. Eu sou o solitário, o estrangeirado, o que tem uma pátria que já foi e a que não é. Eu sou o exilado de um país que não há e que me dói. Sou o ausente, mesmo se presente, o sedentário que partiu em viagem. Eu sou o inconformado, o renitente, o que ficando, fica de passagem. Eu sou o que pertence a um só lugar perdido, como o grego em outra Ilíada. Eu sou este partir, este ficar. E a nau que me levou não voltará. Eu sou talvez o último Lusíada, em demanda do porto que não há. Uma pequena pérola aqui que coloca, como eu já disse, um monte de ecos. Sim, o penúltimo verso explicita a ideia de uma intertextualidade com o Camões. Eu sou o último Lusíada. Eu sou o último dos barões assinalados que está indo adiante. Mas tem também uma referência pessoana, porque buscando o porto que não há é quase literalmente a citação do poema O Padrão, do livro Mensagem, em que a voz do Diogo Cão diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Esse porto por achar, esse porto que não há, é, como eu disse, um eco do Fernando Pessoa, com eco do Camões, mas mais do que isso, o poema inteiro é um eco de um vazio.
Eu sou o solitário, o estrangeirado. E aqui é interessante chamar a atenção para o fato de que a pontuação muito vaga, muito tênue, que às vezes inexiste, e frases nitidamente coordenadas não são separadas por vírgula, outras vezes elas são separadas por pontos, fazem com que a gente fique indo e vindo nessa mesma indefinição que o texto está afirmando. Porque a minha pátria já foi e não é. Fiz questão de começar por trás, porque essa pátria, como o Fernando Pessoa, na voz do Bernardo Soares, seu semi-heterônimo do livro do Desassossego, tinha falado, minha pátria é a língua portuguesa, ela tem algo disso, é uma pátria que foi e que não é. Ela não é porque a gente não encontra hoje. Sim, tem uma referência aqui ao colonialismo e a perda das colônias. Um poema de um livro de 1980 está falando do, muitas aspas, trauma nacional de ter perdido o império colonial há muito pouco tempo, mas também está falando de quê? De uma imagem positiva, de uma imagem grandiosa que houve e que hoje já não é. Que, na verdade, continua onde? Nos livros. Esses livros que falam de um passado grandioso, mas esses poemas que falam de um Portugal fantástico, místico, com o qual eu me identifico, mas não me identifico mais. Por quê? Esse país que não há mais é justamente de onde eu estou exilado e é justamente o que me dói. O sentimento, ele não vem necessariamente da vivência, ou melhor, não vem necessariamente da vivência material, porque a vivência espiritual, a vivência simbólica é tão importante quanto a vivência material. Ela é tão forte, Freud que eu diga, a gente está falando de simbólico e o simbólico dói. A imagem do sedentário mais do que partiu, deste inconformado renitente da passagem, esse monte de antíteses que vão construindo uma imagem que se nega a se afirmar, é o que domina a segunda estrofe, desdobrando as imagens da primeira. Agora, o salto se dá nos tercetos. Eu sou o que pertence a um só lugar perdido, como o grego em outra Ilíada. Ponto importante, como um grego em outra Ilíada, não é em outra Odisseia. Ele não faz a evocação da viagem do grego, ele faz a evocação do fincar-se, do estabelecer-se. Não são os 10 anos de Ulisses vagando pelo mar, são os 10 anos insistindo na guerra de Troia. E, claro, os 30, 40 dias narrados da eclosão emocional daquele Aquiles irracível, com essa nau que não volta. Outra referência ao Fernando Pessoa, no mesmo livro Mensagem, em que ele fala dos irmãos que se foram e que deixam o terceiro sozinho, desesperado, com ânsias de infinito. Um livro chamado Atlântico, um livro projetado sobre esse grande chamado que foi o Atlântico, sempre para o povo português, um povo espremido entre a Espanha e o mar Oceano. Se no século XVI esse chamado levou o povo à Índia, ele também levou o povo para o meio do oceano, levou o povo para o meio do mar. No outro poema famoso do Mensagem, O Mar Português, a afirmação de que quem quer ir passar além do bojador tem de passar além da dor, tem todo um simbolismo que é o quê? O bojador era um cabo muito difícil de passar, é um dos extremos oestes da África. E a única maneira de passar pelo bojador foi, na verdade, penetrando mais a oeste ainda, dentro do oceano.
penetrar no oceano quebra a minha identidade, afasta-me do meu país, mas é ao mesmo tempo aquilo que vai me caracterizar agora não mais só como português, mas principalmente como português errante. Maravilhoso que isso seja feito como? Nessa pontuação flutuante, que ao final se cristaliza num terceto bastante bem organizado, mas principalmente se cristaliza inteira num soneto. Todas as rimas necessárias, mas que na verdade, na dicção que o poema sugere, que o poema impõe, as rimas acabem se perdendo. Por quê? A própria poesia se perde no oceano, como esse português errante se perde também no mesmo oceano para se encontrar e definir a sua nova identidade. A identidade de um país que deixou de ser grande metrópole, deixou de ser grande colonialista, mas que continua a ser um grande celeiro de poetas.